A reportagem diz, vocês podem procurar aqui, e diz em tom de comemoração, que as eleições não foram contestadas seriamente como resultado de uma campanha de pressão silenciosa que durou 1 ano por parte do governo dos Estados Unidos para instar os líderes políticos e militares do país. Isso não é brincadeira. O país mais poderoso do mundo resolveu mandar funcionários de alto escalão para pressionar até mesmo os militares brasileiros, que no final das contas, em bom português, arregaram. Eu volto a dizer, essa pressão relatada pelo Financial Times, ela não é teoria da conspiração. Uma outra publicação de esquerda comemorava, ou melhor, como a gente diz lá no Rio, tirava onda ao contar como essa pressão foi obtida originalmente. Está aqui, reportagem da revista Piauí, Piauí do UOL, veículos de extrema esquerda. Está aqui, diz a reportagem, se vocês procurarem. O Brasil sozinho não tinha capacidade de conter aquele, abre aspas, golpe, e só uma pressão internacional contundente poderia impedir que o pior acontecesse na reta final da disputa eleitoral. O pior para eles, é claro, seria a reeleição do Bolsonaro. E qual foi o resultado dessa ação? Ora, além de uma pressão de bastidores, segundo a reportagem ainda, uma série de iniciativas parlamentares, cartas, moções, segundo a reportagem, declarações, manifestações com os mais diversos nomes, nas quais a Câmara e o Senado dos Estados Unidos pediam que o presidente Joe Biden pressionasse o Bolsonaro para que ele não desse um, abre aspas, golpe. E a gente vai voltar ao significado de golpe. A carta mais contundente nesse sentido, diz a reportagem, foi assinada por 39 parlamentares, todos da extrema esquerda americana, e pediu que Biden deixasse inequivocamente claro para o presidente Bolsonaro, seu governo e as forças de segurança que o Brasil se encontrará isolado dos Estados Unidos e da comunidade internacional da democracia. Outra palavra que perdeu o seu significado. E a ação está confessa. Está tudo aí. Leiam a reportagem da Piauí, que é de abril de 2023. Tudo articulado por uma agência de lobby político regiamente financiada por diversas ONGs de esquerda, que é o Washington Brasil Office. Entrem no site do Washington Brasil Office. Vocês vão ver que o que a direita está fazendo agora, de forma incipiente, com meu esforço quase solitário, a esquerda faz de forma institucional há 40 anos, com uma tonelada de dinheiro. E deu resultado. Claro que deu resultado, seja qual for a motivação dos militares pela inação, ela aconteceu. E, obviamente, não ajudou o fato de que o líder do país naquele momento, estou falando do presidente Bolsonaro, ele tivesse recolhido, em silêncio, choroso, depressivo, porque foi confrontado com a realidade de que o Lula tinha muito mais voto do que ele imaginava e o que o seu entorno jurava que teria. Então, ali naquele momento, sem liderança política e sob impressão internacional, os nossos militares certamente não tomariam sozinhos qualquer atitude para garantir os poderes constitucionais, como é atribuição constitucional deles. Nesse cenário, naquele cenário, fizeram a festa os que não queriam, ou melhor, os que queriam mesmo é que o Lula assumisse. E eu dei nome aos bois. Todos os militares que eu citei à época, que se opunham a qualquer tipo de ação, foram regiamente compensados,
e hoje, claro, não fazem parte do inquérito do suposto golpe. Alguns, como o Batista, que eu me recuso a dizer a patente, porque não merece a patente que obteve, ainda acusa os companheiros. Falsamente, ele sabe. Agora, o mais proeminente deles, o general Tomás, se tornou, como eu antecipei meses antes, o comandante do exército do Lula. Ora, segundo fontes do próprio exército, o general Tomás se encontra ocasionalmente com Alexandre de Moraes. Teria se encontrado na sua casa pouco antes da operação da Polícia Federal contra esse suposto golpe. Por quê? Que assuntos tem o ministro do Supremo Tribunal Federal para conversar com o comandante do Exército? Na casa deles, fora da agenda oficial. Ora, por que estaria o nosso comandante do Exército se encontrando, por exemplo, na semana passada, foi o que me disseram, com Andréa Sadi, da Globo News? Ou, ainda, encontrando hoje, às 9h30 da manhã, o general Etchegóin, que comanda uma ONG globalista fundada por um dos maiores doadores de campanha do Lula? Ora, todas essas informações que eu recebo de fontes críveis, bem mais checadas do que o tal do laptop da ABIN, que a Daniela Lima dizia que foi encontrado na casa do Carlos Bolsonaro, e obviamente não tinha sido. Tudo isso faz parte do meu trabalho. O bom jornalista tem fontes e checa as fontes. Nem sempre acerta, fontes erram, fontes mentem, mas eu acho que eu tenho acertado bastante. E expor ao público esse tipo de acontecimento, o acontecimento de bastidores, que não querem que você saiba, isso não configura nenhum tipo de incitação ou qualquer tipo de ilegalidade. A verdade não pode ser incitadora por si só. E foi isso que eu fiz em 2022. E é o que eu vou continuar fazendo sem aceitar intimidações, inclusive jurídicas. Mas então, teria havido realmente a cogitação de um golpe de Estado em 2022? O segredo para responder essa pergunta está na definição da palavra golpe. Todos os depoimentos e documentos encontrados, as tais, abre aspas, minutas de golpe, falam em instrumentos constitucionais. Instrumentos constitucionais. Como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Ora, quem diz isso? Ora, quem diz isso é a própria assessoria de imprensa do STF ou Globo. Está aqui. Bolsonaro apresentou hipóteses, cogitou fase GLO, Estado de Defesa e de Sítio. Diz o ex-comandante do Exército APF, o tal do ex-comandante que diz que mandou prender o Bolsonaro, ameaçou prender o Bolsonaro. Ora, ameaçou prender o presidente por ele ter criado hipóteses de instrumentos constitucionais? Por que não prendeu? Ou será que essa história é mera ladainha? Porque, convenhamos, General Freire Gomes, nós sabemos que a sua postura naquele momento era muito dúbia. Era uma no cravo e uma na ferradura. Não é verdade? Então, segundo a imprensa, a apresentação de documentos de GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, alguns dos quais precisam passar pelo Congresso, exigem a convocação do Conselho da República. Isso é golpe? Então, segundo a imprensa, um golpe é qualquer ideia que impedisse o Lula de chegar ao poder, mesmo que essa ideia fosse constitucional
e seguindo o trâmite legal. Ora, então qualquer forma de eleição é automaticamente legítima? Eu pergunto a vocês, caso alguém tente usar os mecanismos institucionais para impedir que o Maduro seja reeleito na Venezuela, numa eleição fajuta, essa pessoa vai dar o golpe? Então, todos os desmandos e violações por parte do Alexandre e companhia, verdade, não é sozinho, mas que eu repito, são consenso na sociedade, consenso no meio jurídico, esses desmandos e violações, eles deveriam ser permitidos? Caso contrário, isso seria um golpe? E muitas ideias foram ventiladas em um momento onde todo mundo estava querendo contribuir. Eu imagino como é a posição do presidente. Um monte de gente chegando, dizendo, eu tenho a solução. Eu mesmo, pessoas vinham até a mim falando, Paulo, eu tenho a solução, manda isso para o presidente, algo que eu sempre me recusei a fazer. Porque a verdade é que ninguém, naquele momento, tinha uma clara ideia do que deveria ser feito. E o motivo para isso era muito simples. Nós estávamos em mares nunca antes navegados. Mas eu confesso a vocês, em momento algum, com todas as informações de bastidores, com todas as fontes que eu tinha, em momento algum eu cheguei a ter conhecimento de qualquer plano efetivamente para um golpe. E eu alertei ainda, publicamente para todos vocês, eu seria favorável a ações constitucionais para restituição dos nossos direitos naturais e da democracia. Mas se houvesse um golpe que levasse os militares, ou até mesmo o presidente Bolsonaro ao poder sem eleições, eu me tornaria imediatamente uma oposição a esse tal regime. Ora, imagina, quem seria o nosso interventor militar? O general Freire Gomes? Esse mesmo? Chamado de cagão pelo Braga Neto? Deus me livre. Esses militares do alto comando, metade melancia, esses seriam nossos interventores? Deus me livre. Ninguém aqui defende mais os direitos naturais que nós temos do que eu. Acho que ninguém conhece melhor as ideias modernas e iluministas do que eu.